apresentar rapidamente o que eu preparei de material para vocês hoje, tá? Muita coisa eu acredito que vocês já sabem, mas assim, se for alguma coisa muito repetitiva, vocês me perdoem, mas eu preciso meio que nivelar o conhecimento de todo mundo, tá bom? Pra eu ter certeza que vocês estão entendendo qual é o propósito do que eu tô propondo a cada semana, beleza? Praticamente cortou carboidratos, né? A gente fez uma dieta com a quantidade de carboidratos bem baixa. Então vocês comeram basicamente vegetais, né? E proteína, carne, ovos, iogurte, queijo, etc. Foi basicamente isso que a gente fez. E aí agora a gente está reintroduzindo os carboidratos. E aí, só que tem gente que tem medo de carboidrato. E aí o que eu quero responder hoje é isso. Afinal, carboidrato engorda? O culpado é o carboidrato? Vamos lá. Para começar, eu preciso falar para vocês que os carboidratos, eles têm função de fornecer energia para o corpo, tá? Eles também são conhecidos como açúcares. Existem diversos tipos de carboidratos, tá bom? A gente classifica basicamente como carboidratos simples e carboidratos complexos. Os carboidratos simples são moléculas pequenininhas que o corpo absorve rapidamente. Como o corpo absorve rápido, eles elevam rapidamente a glicemia. Então, eles também fazem com que o corpo libere grandes quantidades de insulina. A insulina é o hormônio que joga o açúcar para dentro da célula, tá? Como essas unidades já são pequenas ou facilmente quebráveis, elas são facilmente digeríveis. Então, elas não dão ou dão menos saciedade. Então, como exemplos de alimentos que contêm carboidratos simples, a gente tem os refrigerantes, as balas, os doces, né? Tudo que vai açúcar de maneira geral, ok? A gente tem também, do outro lado, os carboidratos complexos, que são moléculas maiores, com número maior de ligações químicas. Por terem um número maior de ligações químicas, elas demoram mais, o corpo demora mais para quebrar e metabolizar esse açúcar. Então, porque o corpo ele não absorve uma molécula de carboidrato desse tamanhozão. Ele vai quebrando em várias unidadezinhas de glicose para conseguir absorver. Então, a elevação da glicemia acontece de forma mais lenta e a liberação da insulina também acontece de forma mais lenta. Assim, a digestão também é mais lenta, logo esses alimentos dão uma maior saciedade. Então, como exemplo de carboidratos complexos, a gente tem os tubérculos, os alimentos integrais, as frutas, são bons exemplos de carboidratos complexos, ok? O que é que a gente deve fazer basicamente? Quando escolhermos carboidratos, é sempre bom preferir as versões mais integrais, os carboidratos complexos. Então aqui eu tenho nesse triângulo superior os carboidratos complexos, onde eu tenho as frutas, aveia, farelo, batata doce, os vegetais, pão integral, e no triângulo inferior os carboidratos simples, açúcar, cookie, chocolate, bolo, pão, etc. Tá? Então, a gente deve sempre preferir os carboidratos complexos. Por quê? Porque quando a gente consome um carboidrato simples, a gente tem uma elevação rápida, a curva do carboidrato simples é essa em cinza. A gente tem uma elevação rápida da glicemia e uma queda rápida da glicemia. Então, rapidamente a gente está com fome de novo, certo? Diferente de quando a gente consome os carboidratos complexos, que a gente tem uma elevação mais lenta da glicemia, logo a gente fica mais tempo alimentado. Além disso, quando a gente tem essa elevação rápida da glicemia, a gente tem uma liberação maior de insulina. E a insulina é um hormônio de síntese, é um hormônio que quando ele está em altas quantidades, ele engorda. Não necessariamente engorda em números de células de gordura, engorda também, mas ele deixa a gente muito inchado.
Porque a insulina é um hormônio que é muito higroscópico, ele deixa a gente muito inchado. Por isso que nessa primeira semana eu uso a estratégia de deixar vocês com baixa quantidade de carboidratos, principalmente carboidratos refinados. Para quê? Para diminuir os níveis de insulina, aí vocês têm um emagrecimento rápido. Mas esse emagrecimento não necessariamente vocês perderam gordura. Vocês perderam o excesso de água, o excesso de inchaço que estava ali retido no corpo. Entendeu? Então o que a gente busca na dieta? Sempre deixar os níveis de insulina mais baixos. E qual é a melhor forma de fazer isso? Consumindo carboidratos complexos, tá? Os carboidratos complexos, eles também promovem uma maior saciedade. Qual é a outra forma de fazer com que a gente tenha mais saciedade ou de evitar esse pico na curva glicêmica, né? Esse pico glicêmico provocado, por exemplo, por um carboidrato simples. É a gente combinar, que é o assunto da próxima aula, é a gente combinar o carboidrato com uma proteína, combinar o carboidrato com uma gordura. Por isso que eu falei para vocês assim, no lanche, não comam só a fruta, comam a fruta com a castanha ou a pasta de amendoim. Por quê? Porque a castanha ela vai ter esse efeito de ter uma digestão mais lenta e deixar a curva, né, digamos assim, de digestão, a elevação da glicemia mais achatada para vocês ficarem satisfeitos por mais tempo, tá bem? Até aqui tudo bem? Gente, até aqui tudo bem? Sim, por mim, sim. Entendi bem a diferenciação. Ótimo. Tá. Aí, eu preciso contar pra vocês por que é tão difícil emagrecer comendo doce e por que o açúcar vicia, tá? Por que o açúcar vicia? Porque quando a gente come açúcar, esse açúcar tem propriedades viciantes. Então, ele ativa no cérebro as mesmas áreas que a cocaína ativaria, né? Libera dopamina, que dá aquela sensação de bem-estar. E aí, só que quando a gente consome açúcar, a gente tem uma liberação rápida e grande de insulina. Essa insulina faz com que os níveis de açúcar caiam rapidamente. E, além disso, esses altos níveis de insulina também fazem com que o corpo tenda a produzir e armazenar mais gordura. Só que aí o corpo sente falta desse açúcar, porque você fez um consumo de açúcar, teve uma liberação elevada de insulina e jogou esse açúcar muito rápido para dentro da célula. O que acontece? Daqui a pouco você tá com fome novamente. E aí você fica com fome e aí você vai ter vontade de comer o quê? Doce de novo. Por quê? Porque quando a gente está com fome, o nosso cérebro ele tenta resolver o problema da forma mais fácil possível. Ele não vai falar assim, Mariana, vai lá, querida, na geladeira, pega 2 ovos, uma colher de chia, bate, faz uma crepioca. Não, ele vai querer comer o choquito que tá ali dando mole em cima do micro-ondas, entendeu? Ele sempre vai buscar a forma mais fácil de resolver o problema, entenderam? E aí esse ciclo fica continuando. Isso acontece, por exemplo, se a gente almoça, vamos supor, já aconteceu com vocês de almoçar só macarrão? Tipo assim, só macarrão ao alho e óleo, macarrão sem carne, sei lá, só macarrão. Gente, dá 1 hora a gente tá morrendo de fome. Por quê? Exatamente por causa disso, porque não teve uma proteína para deixar a digestão mais lenta, entendeu? Então rapidinho você tá com fome novamente, ok? Bem, então, como eu falei, a gente tá trabalhando para evitar os picos de insulina, porque os picos de insulina, eles dificultam a queima de gordura, eles deixam o corpo mais inflamado e mais inchado,
eles podem causar uma série de problemas, como a síndrome metabólica, hipertensão, obesidade, colesterol elevado, síndrome do ovário policístico, entre outros problemas, tá bem? Então, tudo que a gente está fazendo ao longo dessa semana, o que a gente fez na semana anterior, foi tentar manter esses níveis de insulina mais baixos. Bem, mas vocês podem perguntar para mim, então se eu quero manter meus níveis de insulina baixa, é só não comer carboidrato, corta carboidrato logo de uma vez, faz a dieta da proteína. Fazer a dieta da proteína ou cortar carboidrato de uma vez também não é uma boa ideia. Por quê? Porque sem carboidrato o corpo ele começa a consumir as suas próprias reservas musculares. Então, ele não tem carboidrato para produção de energia, ele vai consumindo as reservas musculares. E a gente quer o quê? Manter as reservas musculares, que é o tecido metabolicamente mais ativo, perder gordura. E não consumir as reservas musculares, certo? Então, quando a gente faz, por exemplo, a dieta da proteína, a gente tem uma redução na balança, mas a gente também tem uma redução no metabolismo, porque, como eu falei para vocês, o tecido muscular é o mais metabolicamente ativo. Além do que, uma dieta isenta de carboidrato, né, uma dieta à base de proteínas e gorduras, ela causa um desequilíbrio alimentar que acaba aumentando a compulsão. Então, muitas vezes, assim, o paciente faz... Eu já recebi muitos pacientes assim, entendeu? Que passam por aquele efeito sanfona e depois fica mais difícil emagrecer. Por quê? Faz dieta da proteína, dieta cetogênica da cabeça. Aí não aguenta fazer muito tempo, volta a comer carboidrato. Só que quando volta a comer carboidrato, o metabolismo está mais baixo. E a pessoa ficou tanto tempo em restrição que ela perde um pouco o controle. E aí acaba... Nossa, ficou tanto tempo sem comer chocolate que aí quando vai comer, quer comer a barra inteira. E aí, enfim, não é tão interessante, sabe? Eu atendi outro dia uma paciente que falou pra mim assim, não, é porque eu tô tentando emagrecer. Aí eu fazendo o recordatório, né, dela. Não, eu tô tentando emagrecer, então no almoço eu só como peixe, salada, no café da manhã eu só como ovo, no almoço eu só como peixe e salada. E aí, à tarde que é o problema, porque aí à tarde eu não sei o que me dá. Olha, quando dá umas 5 horas da tarde, eu vou lá e como uma barra de chocolate. Eu falei, sabe qual é o problema? O problema é que você não deu o carboidrato pro seu corpo de manhã. Você não deu carboidrato pro seu corpo à tarde, na hora do almoço. Quando chega à tarde, o seu corpo está desesperado por carboidrato. Só que ele não vai falar para você comer uma maçã. E você vai lá e vai comer, ele vai te dar vontade de comer chocolate. E aí você vai lá e come chocolate. Vamos colocar arroz e feijão, vamos colocar um pãozinho, vamos colocar, sei lá, uma batata, vamos colocar uma fruta, então, no café da manhã, que você vai ver que essa vontade de comer esse chocolate aí vai passar. 2 dias depois ela me liga. Mari, não é que passou? Eu falei, filha, é mágica, eu sou Big Brother. Eu adivinho as coisas, né? Não é, gente, é básico isso, é matemático. Enfim, voltando aqui, tá? Vocês entenderam essa parte de por que não é bom, então, cortar carboidrato totalmente, né? Então, nosso objetivo é manter os níveis de insulina mais baixos. Por quê? Esses níveis de insulina mais baixos têm uma associação direta com o emagrecimento. Logo, a gente deve evitar açúcar e alimentos industrializados ricos em carboidratos simples. Preferir carboidratos complexos como tubérculos, frutas, leguminosas e combinar sempre carboidratos com alimentos fontes de fibras e proteínas, ok? Por isso que lá no café da manhã de vocês tem a opção de 2 ovos, ou whey, ou frango, com uma fruta ou aveia, que é o carboidrato.
Aí na hora do almoço tem o frango, open bar de vegetais e o feijão ou o tubérculo, que é o carboidrato. Então o carboidrato ele nunca vai estar isolado para evitar esse pico de insulina. Ele sempre vai estar combinado com fibras e proteínas, tá bom? Então, só para finalizar, né? Isso que eu já falei, que nessa semana nossa estratégia é evitar o açúcar simples e os produtos industrializados, preferir os carboidratos complexos que estão presentes nos tubérculos e nas frutas e aumentar bastante o consumo de fibras para aumentar a saciedade. Por isso que a dieta de vocês é #open bar de vegetais, tá bem? Outra pergunta que vocês podem me fazer é: tá, Mari, então, já que eu não posso usar açúcar, eu posso usar então adoçante? Olha, o uso de adoçante ele não é recomendado também, porque ele também tem o poder insulinêmico, ele também pode elevar a insulina da mesma forma que o açúcar, tá? Então o corpo, o cérebro reage ao sabor doce, fazendo essa liberação de insulina, ok? Então apesar de não ter calorias ali no refrigerante diet, na gotinha que você põe ali no café, etc., você tem uma elevação da insulina do mesmo jeito. E a gente está conversando aqui que o ideal é a gente manter esses níveis de insulina mais baixos, tá bom? Então, de dicas, o que eu deixo para vocês, principalmente em relação àquele ciclo do doce, né? O vício em doce, que é uma coisa que recorrentemente os pacientes me falam que tem, é porque eu sou viciada em doce, eu como doce todo dia, eu como doce toda hora e tal. Primeiro de tudo é evitar esperar a fome chegar, né? Fazer o fracionamento da dieta direitinho para evitar esperar a fome chegar. Porque, gente, quando a gente está com fome, a gente não toma boas decisões, tá? Não é um bom momento de tomar decisões. Então, eu sou uma pessoa que quando eu tô com fome, eu não consigo escolher o que eu quero comer no restaurante. Eu falo, amor, escolhe pra mim, porque eu não consigo pensar o que eu quero comer, pra vocês verem o nível da limitação que eu tenho quando eu tô com fome. Então eu odeio sentir fome. Eu gosto de comer antes de sentir fome. Esse é o ideal. Porque aí você não fica desesperado de fome. Porque quando a gente fica desesperado de fome, a gente não quer, como eu falei, o seu cérebro não vai falar pra você assim, querida, vai lá, prepara um omelete. Não, ele vai querer te mandar você pegar o que tá pronto, o que tá mais fácil, toma ali o todinho do seu filho, come o amendoim que tá lá, o salame que tá na geladeira, e aí você vai acabar comendo o que é ultraprocessado, que não faz bem para a saúde, tá? Outra dica é aproveitar a doçura natural dos alimentos. Então, a uva passa, a tâmara, o damasco, banana são frutas que são naturalmente doces e que seguram a onda um pouco da vontade de comer doces. E, por último, o chocolate meio amargo, que o chocolate meio amargo, ele tem uma ação dupla, né? Primeiro, ele tem antioxidantes que ajudam ali em todo o processo de emagrecimento por ajudar a diminuir a inflamação, enfim. E também porque é precursor de neurotransmissores que dão sensação de bem-estar, tá bom? Então ficam aí as 3 dicas para as pessoas que têm esse vício em doces, ok? Vocês têm alguma dúvida, pessoal?